Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu demorei horrores pra gravar esse vídeo, demorei muito mesmo, perdão. É que você não sabia que eu ia gravar, né? Mas eu demorei muito pra gravar esse vídeo, perdão, Deus. E eu cheguei pra gravar finalmente o vídeo que eu tava mega ansiosa pra gravar, gente. Hoje eu vim gravar um vídeo, nossa, que eu tava muito ansiosa, que hoje eu vou contar qual foi a minha experiência de pela primeira vez no carnaval e pela primeira vez que eu fui pregar o evangelho, gente. Vocês não têm noção quanto que eu fiquei feliz, quanto que eu estou feliz. Isso realmente mudou muito minha vida, então eu quero compartilhar com vocês para que vocês sejam ousados e para que vocês se inspirem, gente. Porque vale muito a pena. Gente, primeiramente que é uma coisa muito importante, eu acho, que vocês deveriam saber sobre isso. Tanto se você for pregar no carnaval, em balada, em qualquer outro lugar, gente, que seja um lugar precário, é muito importante que você tenha uma equipe, obedeça as instruções dessa equipe e, tipo, vai com consciência. Primeira coisa, que a gente tem um grupo no WhatsApp que você pode participar desse grupo, gente. E eu fiquei tão feliz por isso. É um grupo de evangelismo, a gente criou pra ir também no carnaval. E agora esse grupo tá aberto, gente. É um projeto que chama Todos Podem Evangelizar. Você também pode, minha filha. Você pode! E esse projeto Todos Podem Evangelizar é uma equipe de evangelismo muito grande. Eles fazem evangelismo pelas cidades. E eles vão mandando no grupo. Você é convidado a participar do evangelismo. Gente, é algo muito lindo, sério. Enche meu coração, gente. Enche muito meu coração de ver eles evangelizando. E eu fico muito feliz. Então, se você quer participar, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar nesse grupo e poder participar. E em nome de Jesus, você vai ser muito abençoado. Primeira coisa, gente, a gente chegou lá, já tinha instrução. Tava tudo certo, a gente já tinha instruções. Por exemplo, as instruções menina jamais sozinho, ninguém sozinho. As meninas não carregavam nenhuma mochila, quem carregava eram os meninos. E isso, gente, não foi só questão de cavalheirismo, mas é também uma questão muito importante, que depois eu vou explicar mais ou menos o porquê dessas regras. Então, sempre ter 4 pessoas junto, 3 pessoas junto em cada evangelismo, não ir ninguém sozinho, as meninas não ficarem de jeito nenhum sozinhos, os meninos também toda hora, gente, eles estavam bem atenciosos para as meninas, todo mundo observando cada um para ninguém se perder, não acontecer nada. E essas regras são muito importantes. Eu vou explicar um pouco mais o porquê dessas regras. Gente, primeiramente, as meninas ficarem sozinhas é meio óbvio, porque a gente tava num lugar que era precário, tinha gente bêbada, fumando e tudo mais, e as meninas são mais fracas que os meninos. Então, tipo assim, exige mais um cuidado, então os meninos estavam ajudando a gente. Sobre as bolsas, gente, olha o meu tamanho. Eu tenho 1,53 de altura, eu peso 40 quilos. Se uma pessoa viesse puxar minha bolsa, eu ia junto com a bolsa. A pessoa ia levar a bolsa e ia me levar. Então, já era uma coisa precária, né? Agora, você acha que a pessoa ia roubar a bolsa de um homem de 70 quilos? Pode ser que acontecia, né, gente? Mas vamos combinar. E mais pessoas pra não acontecer nada de risco. Enfim, gente, essas regras elas são muito importantes. É importante que vocês tenham esse senso, obedeçam as regras e, se possível, vão com uma equipe, gente. Amém. Outra coisa que é muito importante, preparação, gente. Se você não tá pronto pra ir pregar o evangelho no carnaval, não vá pregar o evangelho no carnaval. Deus não vai te condenar, ninguém vai te condenar porque você não foi. E também ninguém vai te condenar porque você foi. Alguns vão, gente, sempre tem os que condenam, mas é algo que você tem que saber, você se conhece. Porque no carnaval tem sexualidade não, tem sensualidade, tem... Gente, ó, é um lugar precário, tem droga, sensualidade, bebida, gente se pegando, tem tudo, tem música do mundo, tem umas coisas bem precárias, bem precárias. Então, se você não tá pronto pra ver, ouvir isso, não vai, meu querido, fique em casa, que vai ser melhor pra você, né? Amém. Então é isso, gente, preparação espiritual e preparação também, né, de você ir com uma equipe e estar preparado. Ai, Milena, mas enfim, como foi você ir pregar de carro? Mas, Milena, enfim, como foi a sua experiência em pregar o evangelho no carnaval? Gente, foi surreal. Eu saí de lá transformada. Eu tenho certeza, gente, que eu saí de lá mais transformada do que eles. Porque isso mudou tanto a minha vida que vocês não têm noção, gente. Foi algo essencial, eu acho, pra minha caminhada cristã. Foi essencial pra minha jornada cristã. E eu aprendi algo muito profundo. Primeiro que a primeira coisa que, quando eu cheguei lá, o Senhor já falou no meu coração que... Ele falou bem assim: vocês não têm nada diferente deles. Vocês que estão dentro da igreja e as pessoas que estavam lá fora no mundo não são diferentes de vocês. Vocês são iguais. Não, Deus, chocada, né? Deus, impossível a gente não ser diferente.
Olha, a gente carrega algo diferente, Deus. A gente sabe, é diferente, Deus. Não tem como ser iguais. E Jesus falou pra mim, a única diferença entre vocês e eles é que vocês conheceram Jesus e eles ainda não conheceram. E o quão isso foi importante pra você, Milena? Foi importante o suficiente pra mim entender que eu não tinha pauta de voz nenhuma pra julgar eles. Porque a minha vida também é uma vida que tinha falhas. Eu não era perfeita, eu também era pecadora. Ai, mas eu minto. Homem gosta de homem, mas eu só minto. Mas a sua mentira é o mesmo pecado deles. Eu só não sou justa às vezes. Mas eles se prostituem na rua. Mas o seu pecado não muda o pecado deles. Essa ideia que existe pecadinho e pecadão é uma ideia suja de Satanás. Pra trazer os cristãos pra uma realidade que eles não estão. Pra trazer os cristãos pra uma realidade que eles são santos e perfeitos. E, gente, a maioria das vezes nós não somos. Porque a partir do momento que você deixa de pregar para aquelas pessoas lá fora, você já tá mostrando quão egoísta você é. E egoísmo não é diferente da prostituição. É pecado do mesmo jeito. Não muda isso. A partir do momento que você nega levar o evangelho às pessoas, você está negando o evangelho que Cristo trouxe para o mundo. E você não se torna diferente deles. Na verdade, você se torna pior, porque nós conhecemos a verdade, eles não. Nós temos a consciência do evangelho, eles não. Porque muitos ali estão no seu tempo de ignorância, talvez. Mas nós não. Nós não estamos no nosso tempo de ignorância, porque nós temos a consciência de quem Jesus é, nós sabemos do amor dele, nós recebemos essa graça, mas nós estamos negando a Cristo. Nós estamos negando a Cristo porque nós estamos deixando de fazer aquilo que ele nos ordenou a fazer. Nós estamos negando a Cristo porque nós estamos negando o evangelho que ele trouxe. Porque nós não achamos que as pessoas lá fora são suficientes. E isso é um erro, gente. Isso é um erro muito grande. Eu vou ser bem aberta aqui com vocês, entendeu? Chegou lá no carnaval, tinha um homem vestido de roupa de gato, gente. Tipo, tinha muita coisa. Tinha... Eles chamam de mini saia, mulher. Gente, é uma roupa que é estranho de ver, gente, pelo menos pra mim. Eu fui pra lá, eu tava morrendo de medo. Eu cheguei, tipo assim, gente, sim... Porque eu nunca fui num carnaval, eu nunca fui uma pessoa que frequentou o mundo. Eu nunca estive no mundo. Eu nasci, cresci dentro da igreja, sendo educada com os princípios cristãos, e eu nunca fui pro mundo. Então, eu não tinha ideia do que era, gente. Então, eu tava muito, assim, eu tava com um certo receio. De, tipo assim, o que eu vou ter que fazer? E se eu falar alguma coisa errada? E eu tava bem assim com essa história. Mas, tipo assim, é você ir ver mesmo o que é. E aí eu tive a noção, e graças a Deus eu tive essa perspectiva, pela glória do Senhor, pelo meio dos olhos de Cristo. Eu vi o carnaval, vi como essas coisas, levando o evangelho de Cristo para as pessoas. E isso foi uma coisa que eu agradeço muito ao Senhor. Tem que entrar lá entendendo que não é do jeito que você pensa que é, não é da maneira que você imagina. E tirar essa barreira que a igreja tem com o mundo. Porque se a igreja constrói muros em volta da igreja assim, e distancia e larga o mundo de lado, a gente nunca vai conseguir pessoas para Cristo. Então a gente não vai estar cumprindo a nossa missão. Porque a nossa missão é essa, é ir pregar o evangelho por todo mundo. É isso que o Senhor nos designou a fazer. Você pode ter diversos ministérios. Deus pode ter te chamado para uma coisa muito específica, mas sempre, todos os ministérios, todos os chamados apontam para levar o evangelho. Apontam para levar Cristo às pessoas. Eu canto no louvor. Leve Cristo através dos seus louvores. Mas eu sou tímida, eu só escrevo carta. Gente, eu escrevi a carta. E, gente, isso é uma coisa que toca a vida das pessoas. Vocês não têm noção quando toca. E, Milena, mas como é que eu faço? Gente, faça da maneira que Deus te deu pra fazer, porque Deus te deu algo pra você entregar pras pessoas. Entregue isso em nome de Jesus. Outra perspectiva que eu tive sobre o carnaval foi quantas pessoas lá fora, quer dizer, estão vazias. Gente, elas só estão querendo ser preenchidas por algo. Às vezes elas só querem alguém pra escutar elas. Às vezes elas só querem, sabe, se sentirem amadas. É como se elas estivessem pegando algo vazio, algo cheio de buraco, rasgado, e colocando dentro de uma garrafa pra tentar encher a garrafa. Mas a garrafa nunca vai estar cheia, porque tem lacunas. Então, tipo assim, elas estavam pegando algo vazio e colocando dentro delas. Eu gravei um vídeo, inclusive, no meu Instagram, sobre isso, sobre o amor próprio. E quantas pessoas no mundo lá fora pregam sobre isso. E, gente, é muito real. É muito real. É uma coisa que a gente tem que estar em oração pelas pessoas do mundo lá fora, e a gente tem que se atentar a isso, porque é triste de imaginar. Então, uma coisa que é muito importante é você levar o amor. A gente recebeu uma instrução quando a gente estava indo pra dentro do carro que eu tava, pelo menos.
a gente recebeu a seguinte instrução: a gente não tá indo lá pra salvar vidas. A gente não tá indo lá pra fazer talvez que as pessoas aceitem Jesus. A gente tá indo lá pra plantar sementes. E talvez foi assim mesmo. A gente plantou muitas sementes ali, glória a Deus por isso. Talvez as pessoas chegaram lá, elas não deram a mínima pro que a gente falou. Às vezes elas não estavam nem aí, às vezes elas responderam só por educação. Mas a gente plantou uma semente. A gente levou uma semente. E isso foi o mais importante. Tudo começa com uma semente. Às vezes, eu tenho certeza, às vezes uma pessoa plantou uma semente em você, despertou curiosidade. Aí outra pessoa te convidou pra fazer algo pra Cristo. E hoje você tá na igreja. Entendeu? Então são sementes que a gente planta. Talvez ali ninguém aceitou Jesus. Talvez ali ninguém falou, eu me rendo ao Senhor. Mas sementes foram plantadas e isso é muito importante. E a última coisa que me marcou muito e mudou a minha perspectiva depois desse carnaval foi... Gente, as pessoas que estavam lá no carnaval, muito provavelmente, muito talvez, são as pessoas que passam por você durante o seu dia. As pessoas da sua escola estavam lá no carnaval. As pessoas, talvez, do seu bairro estavam no carnaval. As pessoas, talvez, da sua casa estavam lá no carnaval. Então, pregar o evangelho no carnaval não é você ir até o carnaval, mas é você levar o evangelho por onde você estiver. Então, pregue o evangelho. Pregue por onde você for, por onde você passar, aonde você estiver. Porque as pessoas que estavam no carnaval, as pessoas que estavam, talvez, em uma balada, as pessoas que estavam num lugar de prostituição, talvez são as pessoas que estavam ao seu redor. As pessoas que estavam dentro da sua sala de aula. Deixe, gente, um ponto do evangelho. Eu sei o quanto é difícil isso. Eu tenho lutado muito depois desse tempo que eu tive essa perspectiva sobre pregar o evangelho, por onde eu estiver. Porque é uma coisa difícil, gente. É difícil você tentar pregar para as pessoas da sua sala. É difícil você tentar pregar para as pessoas do seu serviço, da sua casa. É complicado, mas não é impossível. E acredite, elas precisam disso. E não deixem elas passarem sem conhecer Jesus. Uma mensagem que eu gosto muito do livro de Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.